Essa história não é de uma pessoa só, é de toda a igreja. É de toda a primeira igreja batista em Lins. Aqui é como se fosse o nosso quintal de casa. Porque quando a gente era pequeno, eu lembro que na época que começou a alugar, que tinha aquelas cadeiras de ferro, tinha um parquinho. Então a gente saía do meio do culto, falava assim, vamos brincar. Desculpa, pastor, desculpa, igreja, mas ficava brincando no meio dos carros, era muito legal. Antes de ter, né, o culto infantil, era muito legal. Tinha também os sábados, a gente tirava sábados para fazer sábado de lazer. A gente ia pra cá pra sentar, conversar, brincar, jogar, fazer diversos jogos, lanchava. E assim, portão fechado, trancava e a gente ficava aqui, curtindo entre a gente, brincando, correndo, coisa de adolescente, jovem. Minha festa de 15 anos foi aqui, surpresa que o pessoal da igreja fez. Então foi muito marcante assim na nossa história. E na época que nós alugamos aqui, dominicalmente a gente tinha que montar cadeira, montar palco. E a gente chegar aqui mais ou menos umas 3 horas da tarde para poder ficar tudo pronto até as 18 horas. Então a gente carregava cadeiras para lá e para cá, depois no final tinha que desmontar tudo de novo. Era uma ação que dava trabalho, mas era muito prazeroso também. Alguns grupos musicais que vinham aqui, eu lembro muito do Vatuto, né, que era um coral de crianças, né, e eles vinham aqui e a gente lotava aqui a quadra. Me marcaram. Estou na igreja há aproximadamente 16 anos, que eu entrei aqui em 2009. A memória mais marcante que eu tenho aqui nesse espaço foi quando, posso me emocionar, quando meu filho Pierre se batizou. Ele se batizou aqui no espaço. É a memória mais marcante que eu tenho. Um tempo atrás eu tinha um incômodo muito grande de alcançar aquelas pessoas lá da comunidade. Aí eu falei assim, poxa, eu vou falar isso com o pastor Zeca. Só que Deus falou no meu coração assim, eu não estou falando com o Zeca, eu estou falando com você. É teu coração que eu estou falando. E eu fiquei quieto e o pastor Ailton veio falar comigo. Nilo, o que você acha de trabalhar com criança naquele espaço? Eu falei, vamos orar. E aí eu comentei isso com o Portela. E eu comentei o nome do Rui com o Portela. Aí o Portela falou, pô, Rui, vamos nessa, vamos falar com ele. E aí eu fui levar minha sobrinha em casa. Quem é que estava na rua? O Rui estava na rua. Aí eu falei pro Rui, Rui, queria falar contigo. A Rui falou assim, não, primeiro eu que vou falar com você. Nilo, o pastor lá não daria 1 hora pra gente trabalhar com essas crianças lá, não? Eu ri e falei assim, adeus. É isso que eu vim falar contigo, Rui. Aí 2 sábados depois, nós já estávamos aqui no projeto com 8 crianças. Eu fiquei num gol e o Portela ficou no outro gol. E aí o projeto começou com as reuniões na casa do Rui. Foi uma benção. Quando eu era pequena, eu sempre ia pra igreja com minha mãe, mas é aquele negócio, tem criança que entende muito bem, mas não era uma criança que entendia muito bem. Até que eu vim aqui pra Adorando Dançando, por conta das apresentações na igreja, eu consegui ficar pros cultos. Porque eu não conseguia vir pro culto, porque minha mãe não era da igreja. Ela acreditava em Deus, só que ela não era da igreja. Aí teve uma apresentação. Nessa apresentação eu falei, tudo bem, vou ir à noite, porque à noite eu não vou precisar me apresentar, vou ver como é o culto. Aí vi eu e minha irmã. Aí o pastor começou a falar, eu falando, cara, eu virando pra minha irmã, falando, né? Ai, Dandara, eu tô me sentindo tudo o que ele tá falando. Aí ela, vai, Dainara, tudo bem, respira. Aí teve um momento que ele falou, alguém aqui quer entregar a vida pra Jesus? Aí eu levantei a mão, comecei a chorar muito, né? Eu e minha irmã entregamos nossa vida no mesmo dia. Passou alguns meses, teve uma apresentação nossa, Adorando Dançando. A gente orou muito, 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 a gente conseguiu se apresentar. No mesmo dia que a gente se apresentou, minha mãe entrou pra igreja também. Então foi através da dança que eu entrei pro Senhor e minha mãe também. Então acho que tudo relaciona a dança e adoração ao Senhor. O projeto Jericó, desde o início, sempre foi um desafio muito grande. E quando nós tivemos que entregar a área, representava parar com os diversos projetos sociais que nós realizávamos ali. O Projeto Tabelinha com Jesus, os atendimentos médicos e outros. E agora? Eu confesso que eu fiquei sem chão, porque é estacionamento, se perde um pouco da comunhão que a gente vinha para cá e ficava sentado aqui pós-culto. A igreja continuou, se reestruturou, se moveu, mas eu acho que a dificuldade de algumas pessoas subirem, a dificuldade de fazer tudo lá em cima, com peso, sobe, desce, os almoços. Então, assim, tudo foi muito difícil. Como que seria a programação de agora? Como é que seria? O que fazer? Ficou muito complicado trabalhar na cozinha, porque aqui a gente tinha uma cozinha muito boa, montada, e nós tivemos que se adequar
né, lá na igreja, e é no 4º andar. Então pensa a gente subir com geladeira, freezer, e todo fogão e todo o material de cozinha para lá. Conseguimos nos adequar lá, mas a logística é muito complicada, porque sobe todo o material quando vai fazer o almoço, depois tem que descer tudo de novo, e são 4 andares, escadas bem complicadas, e na minha equipe, né, tem algumas irmãs que já têm uma certa idade, mas elas sobem, descem, mas a logística é bem complicada. Eu fiquei chocada, né? Porque, poxa, já estamos aqui há tantos anos e fora isso, a gente viu que o espaço nós íamos perder esse espaço e a nossa cozinha também. Já tinha ido ao almoço lá em cima no terraço, mas eu não lembrava muito bem não. E a cozinha lá é apertada. Apesar de termos colocado fogões e tal do lado de fora, lá no terraço, mas aqui era muito melhor. E nós começamos a correr atrás de espaço para continuar o futebol. E conseguimos aqui atrás, numa quadra que tem aqui atrás. Tinha um espaço enorme para dar café, programações. E aí agora nós estamos num espaço bem pequenininho para dar o café para as crianças. Tudo bem reduzido e nós estamos nos adaptando a todas essas coisas bem reduzidas. A gente tem o nosso espaço, a gente faz tudo certinho, só que acaba sendo menos divertido, porque elas têm que fazer mais espaço e menos brincadeira. A gente tenta fazer uma brincadeira ou outra, mas não é brincadeira tipo, corre na sala, entendeu? Para não atrapalhar as outras pessoas, mas aqui eu acho que era mais divertido. E a ideia e o objetivo é de termos, então, este espaço aberto para a comunidade, para as nossas crianças, para as pessoas que precisam de atendimento médico, na área esportiva, os projetos sociais da igreja e, sem dúvida alguma, uma ação de evangelização. E para a honra e glória do nome do Senhor, na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, nós efetuamos a compra desta área. Demos o sinal e agora temos uma responsabilidade com as prestações e com a outra metade do sinal daqui a 6 meses. O desafio é grande, muito grande, mas Deus que nos trouxe até aqui, nos conduzirá daqui para frente. Nós contamos com as suas orações, se você desejar, com as suas contribuições e cremos que Deus nos dará a vitória e honraremos todos os compromissos assumidos.